Ô Felipe, e assim, quando você teve a ideia nasceu a partir de você que teve essa ideia, ou foi numa resenha ali com o pessoal lá da BP? E qual foi também o direcionamento para a escolha da trama? Poxa, você tinha falado no começo que seria uma esquete com os diabos interferindo na vida de 3 pessoas. E de repente você tem uma trama central ali do Pedro, que é influenciado pelo Natan e pelo Fausto. Natan, o diabo aprendiz, e o Fausto. Essa ideia, ela veio de você, e como que ela se moldou para formar essa trama que entrega na oficina? Então, ela foi sofrendo uma série de modificações ao longo do processo, né? Ela tinha uma ideia bem menos pretensiosa no início, né? Que tinha uma série de influências, com aquelas que eu comentei aqui no início. Mas com o tempo, a coisa foi ganhando vida. Uma coisa que era para ser uma série de sketches virou uma série. Quando a gente gravou o filme, isso é interessante. Ele era uma série, tanto que ele tem a divisão de capítulos. Ali, com títulos. E esses capítulos, eles eram os episódios da série, que era para dar uma chave de interpretação ali para cada capítulo. Então, quando a gente gravou a série, quando a gente gravou o filme, ele foi em série. Então, isso aí deu uma dor de cabeça enorme, porque a gente teve que depois pensar ele como filme. Depois a gente pensou em transformar em um filme e tudo mais. Aí teve que regravar coisa, teve que voltar para a ilha e tudo mais. Então, o início dele foi assim, foi um pouco caótico. Eu lembro de falar com o Lucas no dia. E a gente, acho que é uma boa ideia pra gente testar. E o Lucas, que é meu sócio, mas tudo nesse âmbito de ser uma coisa pequena, simples e tudo mais, né? E aí foi crescendo, e aí foi somando, assim, infinitas referências que vão se trazendo, assim, né? A gente foi comentando ontem a gente foi num podcast, a gente ficou passando cena por cena e comentando um pouco de filmes, livros e várias coisas que foram sendo absorvidas. Como toda obra é um conjunto de, enfim, né, muitas referências. Então, o filme começou assim. Nessa ideia primordial, ele tinha uma influência um pouquinho maior ali do Cartas do Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, do filme Advogado do Diabo e do O Diabo de Cada Dia. Era um pouco da mistura dessas 3 referências, mas nesse formato pequeno. Conforme ele foi crescendo e virando uma série, um filme, ele foi meio que se separando um pouco disso e pegando um caminho com outros personagens, com uma trama um pouco diferente. E aí ele foi pegando um caminho próprio, assim. Então é difícil definir exatamente o que ele virou, né? Ele tem uma referência, uma semelhança temática muito forte com C.S. Lewis e tudo mais. Mas ele bebe um pouco também desse universo desses escritores aí da Guerra do Imaginário, que a gente coloca lá, Chesterton, Lewis, Tolkien e tudo mais, que trazem um pouco dessa perspectiva apologética, que acho que foi um grande movimento que eles inauguraram, assim, com o jeito de escrita deles e tal na Inglaterra, que tem essa forma sofisticada de argumentar, defendendo um pouco dos argumentos do cristianismo, mas de uma maneira lúdica e tudo mais. Então, obviamente, a gente bebe muito disso daí. Mas a gente foi misturando na medida que foi aparecendo outras oportunidades, assim, né? Então, é difícil definir exatamente, porque foi uma coisa muito viva. Depois que entrou os atores também, isso é uma coisa muito legal, né? Porque quando você vai fazer um filme, você tem um embrião ali de uma ideia. Depois, quando você escreve, você vai encontrando vários problemas que vão muitas vezes afastando um pouco daquela ideia original para conseguir resolver as coisas e tudo mais. E aí depois, quando você faz a primeira leitura do roteiro, que foi um momento muito legal, quando você, depois de muito tempo pensando naquilo ali, você dá vida para aqueles personagens através dos atores, eles agregam novas camadas, cada um tem um pouco da sua própria forma de interpretar, a sua personalidade. Então muda um pouco o tom dos personagens. Eu lembro que o personagem que faz o Davi era um personagem que a gente odiava no roteiro, assim, todo mundo queria assim, mas que cara insuportável, que cara chato, pô, tem que cortar esse cara da história e tal. Davi é o amigo do Pedro. O amigo do Pedro, Davi é o amigo do Pedro. Eu me lembro que o Lucas, toda vez que ele lia o roteiro, ele desenhava uma caveirinha, assim, quando aparecia o Davi, porque ele odiava o Davi, pô, que cara penteiro, que cara chato e tal. Aí no fim, o Rafael Sanatório, ele deu uma vida pro personagem, ele criou, enfim, aquilo de uma forma tão particular, assim, que virou pra mim um dos personagens mais carismáticos, assim, mesmo no roteiro a gente vendo ele de um outro jeito, assim, né? Então isso é muito legal, porque é uma arte muito colaborativa, assim, né? É difícil... A gente se acostumou um pouco, talvez, com influência de alguns movimentos artísticos e tudo mais, mas a pensar muito aquela coisa de filme de diretor, assim, né? Pô, o filme do... E tem muito... Alguns diretores, eles se colocam dessa forma, né? E tem um porquê também disso, mas o filme do Nolan, o filme do Tarantino, o filme não sei o quê, que tem uma personalidade muito marcada e tudo mais. Mas, desculpa. Ficou emocionado, galera, não tem problema. Não. Mas a verdade é que
uma infinidade de contribuições e de somas na medida que você vai adicionando camadas no filme. Depois tem toda a etapa de edição, que o filme renasceu também, mudou o final da história, mudou o meio, mudou a ordem de muita coisa, cria-se uma nova história, né? Que é difícil dizer exatamente assim, seria muito difícil conceber sozinho, né? Uma coisa que absorve tantas outras coisas, né? Tantas outras formas de arte, de expressão e tudo mais, e tantas pessoas que vão entrando ao longo do processo. Então, enfim, acho que isso foi uma das coisas mais fascinantes aí de ter... Claro que no documentário acontece também isso, a história vai se transformando muito ao longo da história, ao longo do processo, mas no caso da ficção eu achei mais vivo ainda enfim, essa redefinição que a história vai ganhando na medida que a gente vai adicionando as camadas e tudo mais. Ó, o pessoal tá falando aqui que deu um bizil no mic do Valerim. A gente já chamou aqui, a equipe técnica tá providenciando aqui os reparos. Enquanto isso, galera, eu já quero agradecer novamente a participação aí de todos vocês. Curtam este programa, que é muito importante. Deixa o like, vamos igualar a quantidade de aparelhos conectados aos likes. Peço a colaboração de vocês. E claro, este QR Code que vocês estão vendo aí na tela, ele proporciona para vocês 50% de desconto no plano Premium da Brasil Paralelo. Então, se vocês não assistiram ainda à Oficina do Diabo, vocês vão clicar ou apontar o celular para o QR Code. Tio Gru tá colocando o link também aqui. 50% de desconto no plano Premium, vocês vão ter acesso à Oficina do Diabo. Lembrando, a Oficina do Diabo já tá com a nota 8.4 no MDB, hein? Para vocês terem uma noção, a minha esposa só assiste filme com nota acima de 8. Então, 8.4 é uma belíssima nota no IMDb. Então, vocês precisam assistir. Quem não assistiu, aproveita aí, 50% de desconto. E aí, André? Testa o microfone aí, ô Felipe. Ei, som, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Resolveu? Voltou? Responde de novo, brincadeira. Tossi dentro do microfone, acho que foi acho que foi na hora que você tossiu, voltou. Ô Felipe, tu já tinha dirigido algum filme na tua vida? Cara, eu tinha dirigido documentário, mas que é um outro bicho, totalmente diferente, assim. Cara, como que foi dirigir um filme? Porque uma coisa que eu reparo muito em filmes, eu gosto muito, são marcações de técnicas. Por exemplo, a separação por capítulos é uma técnica que eu acho bem legal, porque você fecha arcos. Você dá uma chave de interpretação. Exatamente. Né? Quebra de quarta parede. Pô, quebra de quarta parede, tu mandou bem ali, hein? Foi ideia tua? Eu acho que foi, que essa foi, pelo que eu lembro, não sei. Quando o Malé vem aqui, olha, ele tá acontecendo aqui a cena então, e ele vem aqui e fala, é isso aí, é bem legal essa estratégia. Mas eu acho que aí nesse caso, ela ganha uma força a mais, na minha opinião, porque às vezes você vê quebra de quarta-parede, mas é um pouco, às vezes, assim, sem um sentido muito jogado, claro, um pouco desproposital, assim. Sim. E eu acho que no caso da Oficina faz muito sentido porque aquela história é sobre nós, né, no final das contas. Ele tá pegando um contexto específico ali do personagem Pedro, mas é pra gente se enxergar ali de algum modo, né? E aquilo que o diabo tá demonstrando ali, ele tá demonstrando na história, mas é um pouco do que acontece com a gente também, né? Então, quando ele olha pra câmera e fala com o espectador, é pra lembrar, isso é sobre você, sabe? Eu tô aqui também te atormentando de algum modo, né? Você também corre esse risco, né? Então, ele ganha uma camada mais forte, assim, que se entrelaça muito bem na proposta do filme, né? Mas, cara, eu sempre gostei muito de assistir filmes e tudo mais. Eu tive alguns, assim, experiências juvenis, assim, né? Aquela coisa clássica de pegar a câmera de fita em casa com tenho 2 irmãos, assim, idade parecida. A gente ficava inventando umas historinhas em casa. Então, gostava um pouco de mexer com essas coisas, mas sempre muito como hobby. Depois, na faculdade também, eu lembro de uma cadeira que primeiro semestre da faculdade tinha um professor maluco lá que a cadeira dele você tinha que juntar metade da turma e você fingir que vocês são uma produtora e vocês têm que fazer um média-metragem. Conseguir dinheiro, conseguir ator, não sei o quê, conseguir equipamento. E foi uma experiência que me marcou muito. Foi a primeira vez que eu senti que eu realmente estava empolgado, assim, fazendo alguma coisa, assim, sabe? Eu me lembro que a gente virou umas 2, 3 noites, assim, na véspera de entregar o filme, que ia passar lá no salão de atos da faculdade e tal.
eu lembro que assim, eu não sentia cansaço, sabe? Era uma coisa muito forte. Eu lembro que aquilo me marcou. Eu falei, nossa, imagina fazer isso como profissão, né? Mas eu nem imaginava que isso era possível. Sinceramente, na época eu pensei, vou fazer o quê, né? Vou morrer de fome, né? Eu precisava pagar conta e tudo mais, né? Legal, deixa isso aí. Era a faculdade de Publicidade e Propaganda. Lá no Rio Grande do Sul, na SPM. Mas marcou muito. E eu pensei, mas eu vou migrar agora pra faculdade de cinema e tal. Eu lembro que eu já morava sozinho, tinha conta pra pagar e tal. Eu pensei, cara, acho que esse caminho, não sei se ele tá muito claro, pelo menos no Brasil, assim, pra onde é que eu tinha que começar. Então, deixa isso aí, vamos fazer outras coisas e tal. E talvez isso um dia se cruze de novo no meu caminho. E foi por um caminho mais inesperado possível, que a gente acabou fazendo a Brasil Paralelo, enfim, nem era muito, queremos fazer cinema. No início a gente não chamava nem de documentário que a gente fazia, né? A gente tinha umas palestras lá que a gente fazia no Rio Grande do Sul e o documentário foi um jeito de mostrar essa palestra para mais gente, numa linguagem um pouco mais interessante. Então a gente chamava de congresso. Primeiro que a gente mostrava um congresso e os entrevistados a gente chamava de palestrantes. Porque era Depois a gente descobriu que, cara, isso aqui é tipo um documentário e tal. E aí, com o tempo, as pessoas começaram a dizer, não, esse é um documentário. Aí a gente começou a chamar de documentário. E aí deu pra treinar muita coisa nessa coisa dos documentários. E aí, claro, a gente tinha uma ideia de, depois disso, o surgimento da empresa já tinha um grupo ali que adorava cinema e tudo mais, né? O próprio logo da empresa inspirado na garganta do Interestelar e tal. Então, a gente sempre teve essas referências meio nerd de cinema e gostava de falar muito disso. Mas parecia meio impossível de fazer, né? E aí o que a gente tava ao nosso alcance é, cara, em cada documentário vamos tentar subir um degrauzinho. Então vamos fazer uma fotografia um pouquinho mais, uma iluminação um pouquinho mais perto do cinema, uma coisa um pouquinho mais cinematográfica. Agora vamos fazer uma abertura, a gente gosta muito de trabalhar nas aberturas e pensar em coisas conceituais e tal. É uma marca da BP, né? Virou uma marca, virou uma marca. Abertura sempre ali, paulada. Né? E que já é uma forma também de nos testar, em pensar mais criativamente e tudo mais, né? Um documentário ou outro a gente botava alguma ceninha dramatizada para representar alguma coisa. E aí a gente foi subindo alguns degraus, foi aprendendo, porque tem muita técnica nesse cinema, muita arte cheia de técnica, né? E aí isso foi evoluindo gradualmente, até o ponto que a gente viu, cara, acho que agora dá pra testar alguma coisa, porque o grande desafio beleza, a gente já consegue fazer fotografia, a gente já consegue, acho que escrever algum roteiro mais ou menos, acho que a gente já consegue editar de uma maneira interessante e tal, mas e aí? E os atores interagindo, e a atuação convencer, né? E o texto soar natural, putz, isso aí não faço ideia se a gente consegue, a gente não tinha feito, né? E aí, a oficina era meio que um laboratório pra gente aprender a fazer isso, né? Que depois acabou virando um filme. Então, tanto que no início a gente falou, cara, é aí que a gente tem que redobrar a nossa atenção. A gente ficou, acho que mais de 2 meses fazendo ensaios, assim, quase que diários, assim, que é uma coisa que não é comum de acontecer. Tem filmes que fazem isso e tal, principalmente quando eles pegam não atores e tal. Acabam tendo um processo de preparação mais intenso, mas é muito mais comum, as pessoas às vezes recebem o roteiro ali pouco tempo antes, vai passar o texto no set antes de gravar, e gravou a sua fala e pronto, né? E até algumas pessoas que já tinham experiência com o cinema no elenco falavam, pô, tantos ensaios assim e tal, é isso mesmo e tal, não é comum. Mas no fim, foi um laboratório que foi fundamental, assim, acho que acabou se refletindo um pouco no final, assim, acabou criando também uma segurança da minha parte, por ser a primeira vez que eu ia lidar com atores e tudo mais, não tinha feito isso, então eu precisava criar ali alguma conexão com eles, uma linguagem comum pra gente falar das coisas, algum nível de intimidade e tal. Então a estratégia que eu usei foi essa, né? Foi primeiro me ambientar um pouco assim no que eles estavam estudando de referências, li algumas coisas que eu sabia que estavam influenciando ali os métodos de atuação e tudo mais, então a gente acabou criando uma linguagem comum ali, literária e tudo mais, mas também essa convivência. Muitos ensaios, passava às vezes tardes junto. O Malê e o Felipe, que é o Felipe Barros que faz o outro diabo, a gente fazia um meet quase que diário, ficava passando o texto, conversando sobre o texto e tudo mais, ajustando, e depois que vai para a boca dos atores também, você vê que tem várias oportunidades de melhorar o texto e ajustar uma colocação ou outra e tal. Então a gente ficou uns 2 meses nesse processo. Quando a gente chegou na hora de gravar, já estava tudo super íntimo, assim, que já tinha falado extensivamente sobre cada cena e tal, então a coisa fluiu de uma maneira muito boa, muito orgânica, todo mundo já conhecia bem a história, o roteiro, então valeu muito a pena, assim, né? Claro que a gente pôde se dar o luxo de ter esse tempo de preparação, às vezes não tem, mas
Mas pra primeira a gente queria estar seguro, porque depois você vai gravar, cara, cada minuto ali é um lança-chama no dinheiro, né? Tem um monte de gente ali esperando, o tempo tá passando, você não consegue gravar a cena em cascata com um monte de outra coisa e tal. Você monta uma bateria ali de, foi o quê? 50 e... acho que mais de 50 dias que a gente ficou em gravação direto no interior, volta pra São Paulo, vai pra Atibaia, grava de madrugada, no outro dia de manhã, sei que, aí quando tá gravando uma coisa tem 2 cenários sendo montados. Então essa parte de pré-produção, que as pessoas não veem, é uma das partes mais complexas, assim, né? Que também é outra coisa, de ficar acompanhando no detalhe, porque a gente também tinha o desafio de tentar fazer isso mais barato do que geralmente se custaria num modelo tradicional de uma produtora pegar um projeto para fazer e tal, porque a gente queria que o negócio fosse sustentável, que ele se pagasse, né? Não tinha patrocínio, não tinha dinheiro público, era o dinheiro dos próprias assinaturas e tudo mais. Então a gente tem ali uma lógica de risco e retorno e tudo mais, que precisava fechar conta. A gente sabia fechar conta com documentário, só que com documentário a gente gastava 5, 6 vezes menos, né? Então a gente sabia que vai custar mais, mas também não dá para simplesmente soltar a mão, assim, né? E aí, esse também foi um trabalho criativo que às vezes a pessoa acaba não enxergando, mas que ele é fundamental, porque se a coisa não for sustentável, você faz um filme, pô, muito legal, não faz o segundo, né? Então isso também de como que a gente consegue se reinventar de alguma forma na forma de executar essas coisas, porque as ideias, elas eram um pouco complexas, ainda mais para um primeiro filme, assim, né? Poxa, cena de orquestra, animal, cena com criança, filme de época, trem, movimento, sei lá, um monte de coisa simbólica, ali um quarto escuro, tinha umas coisas meio que quando a gente olhava no roteiro, a gente, cara, a gente não tá viajando com isso aqui, cara. Pô, as coisas meio surrealistas ali no meio também, no sonho ali da Maria e tal. E a gente, cara, peraí, vamos olhar quadro a quadro isso aqui. Foi também uma coisa que a gente decidiu fazer, que também vai ter vamos desenhar assim, vai gastar um tempo, vai ser meio chato, mas vamos pensar quadro a quadro, porque aí a gente consegue ser muito específico no que a gente precisa, e com isso a gente vai ter mais eficiência, né? Então, tipo, por exemplo, a cena de guerra ali, as pessoas, pô, tem uma cena de guerra, pô, são milhões e tal. No fim, a cena de guerra foi uma das coisas mais baratas do que a gente fez. Porque, cara, a gente foi muito no detalhe, cara, nesse quadro tem um cara assim, ele pula daqui, tem uma roupa assim, a gente vai enquadrar assim. Mais fechado, tal. Beleza, qual que é o próximo plano? Esse, pra cá? Porque se você não tem essa objetividade, você tem que orçar tudo muito mais, né? Pra sobrar e tal, pra ter opção e tudo mais. Que um certo limite também tinha, porque faz parte. Mas se soltar a mão nesse sentido, o filme poderia ter custado 4, 5 vezes mais do que custou, assim. E aí, pra fazer isso ser sustentável, vai ser muito mais difícil. Então isso é uma coisa que também tá junto no desafio de inovar a forma de fazer e tudo mais. Até mesmo muita gente que estava fazendo o filme era a sua primeira ficção longa de ficção. Então tem um pouco dessa coisa de aprender do zero, assim, não só eu como diretor, mas várias pessoas que estavam ali na equipe, né? Tinha algumas pessoas já com mais experiência e tal, mas o grosso das pessoas era a primeira ficção que estava fazendo. Então tem esse custo do pioneirismo, você erra muita coisa, você vai por uns caminhos e depois você olha, putz, isso aqui era muito mais fácil ter, sei lá, a gente ficou às vezes dias todo enfurnado lá em Paranapiacaba, lá num hotelzinho, uma estrutura meio precária, tendo um custo muito maior, e vários desses dias a gente estava gravando dentro de um quartinho que o Pedro aparece dentro da casa ali com a Maria e tal, e a gente olha, putz, isso aqui para montar num estúdio em São Paulo, de maneira bem mais prática, mais barata, seria muito mais fácil, teria economizado muito em logística e tudo. Então tem esses aprendizados que você tem que errar para aprender e tudo mais. Sim. Mas ainda assim a gente viu, cara, mesmo assim deu para fazer muito mais barato do que a gente viu, assim, que orçando esse filme com outras produtoras seria fazer. Então isso também nos criou, enfim, né, criou um sinal verde pra gente, enfim, avançar, produzir mais e se aventurar mais nesse universo. Né? Vamos ter uma oficina do Diabo Retorno, não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler.